Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade hoje ao nosso assunto, certo? Finalizar então essa primeira parte bem importante do nosso século XX, que é a Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos estudar a Primeira Guerra Mundial, parte 3, capítulo 5, ok? Vamos lá. Na página 85, nós vamos ver o tópico A Questão Palestina, certo? Durante a Primeira Guerra Mundial, os interesses da Grã-Bretanha e da França contribuíram para aumentar as tensões no Oriente Médio, certo? Por quê? Porque a Grã-Bretanha ora pendia para os árabes, ora pendia para os judeus. Vale lembrar que os árabes e os judeus são historicamente inimigos, certo? Desde o início dos primórdios da história, os árabes e os judeus são inimigos. Nos anos de 1930 e 1940, para fugir à perseguição nazista na Europa, dezenas de judeus foram para a Palestina. Como assim, professor, foram para a Palestina? Bem, historicamente os judeus, eles nasceram, como a gente estudou lá, acho que você estudaram no sexto ano, no sétimo ano, dos judeus, que eles nasceram naquela região do Oriente Médio, onde hoje é Israel, a Palestina, o Iraque, aquela região ali, certo? E que ali é a terra prometida por Deus, beleza. Só que quando os árabes tomaram aquelas terras, os judeus eles fugiram para a Europa, fugiram para os Estados Unidos, por causa de lugar, certo? E quando houve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os judeus fugiram da Alemanha e da Europa com medo do nazismo, que a gente vai ver lá no capítulo da Segunda Guerra Mundial. Fugiram para onde? Para as suas terras, onde a terra deles que eles falam que é prometida por Deus, certo? A terra deles de direito, segundo eles. E então essa volta gerou alguns incômodos aos árabes que residiam na região, claro, né? Foi então que, após a Segunda Guerra Mundial, os judeus fugidos da Europa se juntaram aos outros na região da Palestina, certo? Foi então que a ONU decidiu pelo plano de partilha, certo? Estão vendo o nomezinho aqui, partir da Palestina em dois estados, um estado judeu e o outro estado árabe, como vocês podem ver aí na página 86, tá? Nesse contexto, em 14 de maio de 1948, os judeus fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Professor, por que isso foi rápido assim? Porque isso interessava aos Estados Unidos, porque Israel vai ser aliado dos Estados Unidos. E lá tem muitos postos de petróleo, é uma área assim, estratégica para os Estados Unidos e tudo mais. Percebem? Então, assim é que era a Palestina e com o passar dos anos, como ela se tornou. Vocês podem ver que aqui a parte amarela é toda do Estado Árabe e a parte marronzinha aqui é a presença judaica em 1947, entre 1920 e 1947. Então, esse foi mudando no decorrer do tempo, porque os judeus vieram fugir da Europa e começaram a tumultuar, começaram a se juntar ali. Então, Israel começou a crescer e os judeus começaram a diminuir, a fugir por causa dos confrontos. E aqui foi a plano de partilha, certo? Aqui Israel e aqui os árabes que vêm de Cisjordânia e tudo mais, tá? E assim vocês estão vendo que vão passando o tempo, os árabes vão crescendo mais ainda, certo? O mapa vai mudando, tá? Aqui já é outro mapa mostrando quase a mesma coisa, ó. Os judeus no começo, ó, a partinha branca e tudo mais aqui, e os árabes de verde. Aí vai diminuindo no decorrer do tempo, ó. Em 2010 já estava assim, ó. Israel já estava toda tomada por judeus. Tá? E só apenas os árabes nessas pequenas regiões aqui, certo? Que tem muito conflito nas guerras que a gente vê na televisão e tudo mais. Tá? E claro, os países árabes reagiram à criação do Estado de Israel, atacando-o imediatamente. Como assim, professor? Na política? Não. Arma mesmo, bala, troca de bala, canhão, tiro, porrada e bomba. Tá? Israel então revidou com a ajuda externa de quem, professor? Claro, os Estados Unidos, certo? E essa guerra ainda, ainda ocupou 25% do território reservado aos palestinos, no plano de partilha da ONU.
Israel tinha a partinha dele lá. Após a guerra, ganhou mais outro pedacinho, certo? Por causa dessa guerra, como fosse uma vitória. E com a derrota na guerra de 1948, cerca de 750 mil palestinos deixaram a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados, tá? Daí então deu início à chamada questão palestina, que é uma coisa que até hoje é estudada, é debatido e infelizmente tem confrontos, tem guerras, que a gente vai ver lá na frente os grupos extremistas. Passando para a próxima página, nós vamos ver alguns confrontos que houveram entre os dois povos. E como eu falei, eles desde o início da história são inimigos, são declarados inimigos, assim de cara, inimigos mesmo, certo? E tem algumas guerras que houveram no decorrer do tempo. Teve outras, mas essas foram as em destaques, que é a Guerra de Suez, 1956, Guerra dos 6 Dias, essa é uma das principais guerras entre os dois, de 1967, perdão. Guerra de Yom Kippur, que é o dia do perdão, em 1973, e Guerra no Líbano, em 1982. Vocês podem ver lá no livro da página de vocês, na página 87, tá? O quadradozinho mostrando essas guerras. Para quando a paz? Essa é a pergunta que faz o livro na página 88, que é o próximo tópico para finalizar o conteúdo. Desde a Guerra dos 6 Dias, vendo, expliquei isso é importante, o clima na faixa de Gaza e na Cisjordânia era de permanente tensão. Em setembro de 1993, foi assinado um acordo de Oslo, que teve mediação do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Certo? Por esse acordo de paz, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses consideravam os palestinos com direito ao Estado próprio. Aos conflitos continuaram mesmo assim, certo? De forma clandestina, digamos assim. Tá? Por quem continuam esses conflitos? A gente vai entender agora. Entre os principais obstáculos à paz estão, primeiro aqui vocês podem ver lá na página 89, o fundamentalismo de grupos islâmicos que promoviam atentados, aqui ó, o motivo que não há paz, por causa dos confrontos, ainda continua, atentados terroristas contra os civis israelenses, que se recusavam a aceitar o Estado de Israel. O radicalismo das lideranças judias, que não admite a existência de um Estado palestino. Está vendo? Dos dois lados, tanto um quanto o outro, são extremistas. A construção de novos assentamentos judaicos por parte oriental de Jerusalém, porque lembrando, Jerusalém é uma terra que todos têm direito, entre aspas, tanto os árabes quanto os judeus. É uma terra santa. Tá? E, claro, a existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. Fez tipo uma cidade murada mesmo, para separar, para segregar os israelenses de um lado e os árabes do outro. Certo, pessoal? Esses são os motivos. Vocês podem ver na página 89. Tá? Aqui nós vemos uma foto de um grupo chamado Talibã, não, Hamas, certo? Que é um grupo de extremistas que faz atentados porque eles não aceitam essa separação. Que eles dizem que o Estado palestino é deles, de direito, não do Israel, dos judeus. Certo? Então, com isso nós finalizamos essa parte da Primeira Guerra Mundial e algumas consequências que ocorreram, que é a questão palestina, certo? E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp ou assistir o vídeo novamente. Então, até a próxima aula.